esse culto ao Bolsonaro fanático e quase religioso é proposital? Isso é uma estratégia da campanha? Ou a figura dele gera isso nas pessoas sem querer? Eu acho que é uma mistura, porque é o seguinte, ele passa a ser proposital quando o Bolsonaro e o bolsonarismo veem que isso existe e, em vez de apagar e falar isso é ruim pro país, isso é ruim inclusive pro bolsonarismo, não, ele fica fomentando. Então vou te dar um exemplo do que acontece. Você pega uma pessoa, por exemplo, que tá beirando seus 60 anos hoje. Essa pessoa, ela viu o Brasil virar de fato uma ditadura militar. Viu o Brasil ter um início de melhora e depois afundou de novo. Esse cara viu a redemocratização, viu o Collor ganhar, e aí deu errado, porque o cara fez tudo aquilo com a poupança, tal, cagou tudo. Viu o PSDB ganhar 2 vezes, viu o Lula ganhar 2 vezes, a Dilma ganhar mais 2. Esse cara falou assim, eu não aguento mais, tem que dar certo. E aí ele vê o Bolsonaro ganhar em 2018 com esse discurso que nós somos de direita, nós somos diferentes. Isso é muito bom, cara. Isso é uma coisa muito boa. É como se você tivesse morrendo de fome e eu trouxesse assim um bife maravilhoso, um bife com ouro. Maravilhoso. Pra você, você vai garfar. Aí quando você vai garfar, é tipo aquela cena do Matrix. O cara chega pra você, na verdade você tá no Matrix, essa carne é de mentira. Você, eu quero que se foda, eu só quero sentir o gosto dela. Então, a galera que hoje ainda está achando que o Bolsonaro é algum tipo de mito, que o Bolsonaro vai agir de alguma forma para impedir que o Lula ganhe, que o Bolsonaro nunca errou quando ele fez toda aquela palhaçada da pandemia e orçamento secreto, etc, 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 é uma galera que não está mais pela razoabilidade. O cara, ele está ligado emocionalmente ao desejo de não ver mais algo, ver alguma coisa que ele acreditou mais uma vez dando errado. Ele está ligado a esse desejo. Então é uma coisa emocional. Por outro lado, você tem o próprio Bolsonaro perdido, sem saber o que fazer. Perdeu a eleição, cara, ferrou, vou enfrentar um monte de processo, o que eu faço agora? E uma galera na rua pedindo pra ele dar golpe militar. Ele pensa, eu não posso dar golpe militar. Se eu tentar, eu vou preso. Primeiro que eu não tenho força pra isso. Segundo que aí as consequências vão ser pesadas. Só que, tem uma galera gritando meu nome. Eu não vou lá falar a verdade pra eles. Aí ele fica sempre nesse meio do caminho, falando coisas dúbias. Então ele chega aqui e fala, pessoal, vocês que estão aqui se manifestando pacificamente, meus parabéns. Na hora certa, as coisas certas vão acontecer. É igual horóscopo, tá ligado? Tipo, serve pra qualquer coisa. Você lê aquilo e serve pra qualquer coisa. Tem gente hoje, enquanto a gente tá aqui conversando, tem gente que tá acampado há 3, 4 dias na frente lá da Alvorada, esperando o Bolsonaro sair pra falar alguma coisa e o cara não sai, mano. Que líder é esse, bicho? Que líder é esse que na hora que o bicho pega, o cara se esconde em casa e vai chorar? Que líder é esse que te fala uma coisa e faz outra? Fala, não, porque eu vou agir em 72 horas. Daí passa 72 horas, não acontece nada. Mais 72 horas, não acontece nada. Mais 72 horas, não acontece nada. Aí vai ter a diplomação do Lula. O Lula é diplomado. O Lula já é o próximo presidente do Brasil. Ponto final. O maior ladrão do Brasil voltou pelas mãos do Bolsonaro. Aí começa aquele negócio, não, o Bolsonaro, na verdade, ele deixou o Lula ser diplomado, porque aí você pode contestar o presidente sem contestar os deputados e pá, e aí, cara, é o que eu tô falando, eu faço uma aposta com qualquer um que está aqui, como eu já postei isso várias vezes. Eu falei, depois da eleição o bolsonarismo vai diminuir. E eu vou apostar de novo aqui. Dia 2 de janeiro de 2023, o presidente do Brasil é Lula. É um lixo, cara. É a realidade horrível que nós temos que enfrentar. Sai do Matrix, brother. Você quer ficar aí não, o Bolsonaro vai agir, não vai, cara, não vai. E não adianta me xingar. Porque eu sou só um mensageiro. Não adianta você xingar o mensageiro. A mensagem é essa, cara. O Bolsonaro não vai agir. Não vai ter golpe militar. Ponto final. E é isso. Uma das maiores críticas que eu vi, né, ao MBL por parte dos conservadores era que vocês decidiram não se posicionar, né, na eleição. E aí, de acordo com essa tese, isso acarretou em muitos votos nulos e abstenções, né? E aí, por isso, o Lula foi eleito. Muita gente quer jogar a culpa no isento do Lula ter sido eleito. Como é que tu enxerga essa questão? Primeiro, eu encaro assim, você votar nulo não é uma não posição. É o contrário, é um posicionamento contra os dois, né? E o cara, ele quer falar que é uma não posição porque é a posição contrária dele. Ele quer que eu apoie o Bolsonaro. Só que eu não vou apoiar o Bolsonaro, né? Eu não vou apoiar um cara que traiu todas as pautas daquilo que a gente defendia. Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Conservador, de fato,
é a favor de uma luta contra a corrupção. Quem é que colocou Augusto Aras, um petista, na PGR? Foi o MBL? Não, foi o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro teve a chance de colocar 2 indicações no STF. Ele colocou o Cássio Nunes Marques, que é um petista, que foi quem devolveu os direitos políticos do Lula. Então eu posso aqui diretamente afirmar para você, o Lula só é presidente por causa do Bolsonaro. É uma relação direta. Não é porque, é direto. O Lula só pôde disputar a eleição porque o voto de Minerva foi do Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro já sabia disso. Porque ele pensou, quem é o cara melhor para enfrentar aqui? O Lula. Com o sentimento antipetista eu me reelejo. Então devolve os direitos políticos dele. Tanto que tem uma live que ele próprio diz. Se tem que absolver, absolve. O Eduardo Bolsonaro tem um vídeo dele falando, é melhor o Lula solto. Para nós é melhor o Lula solto, que gera mais indignação. Tá aí, ó. Tá aí. Depois ele teve uma outra chance, que foi colocar um outro ministro do Supremo. Ele colocou quem? O assessor do Dias Toffoli. Ele colocou o assessor do Dias Toffoli. Cara, você tem 220 milhões de brasileiros para você escolher. Você escolhe justo o assessor do Dias Toffoli, que voltou inclusive para soltar o Sérgio Cabral agora. Que conservador é esse? Depois teve uma lei que foi aprovada pelo Congresso para acabar com decisão monocrática de ministro. Então o que a gente acabou de ver do Gilmar Mendes autorizando aí o Bolsa Família, essas decisões que o ministro fala, eu quero, pum. Famosa canetada. Famosa canetada. Tinha uma lei que passou no Congresso para acabar com isso. O Bolsonaro vetou essa lei. E por que ele fez tudo isso? Porque ele precisa de um acordo para livrar a família dele, que é uma família de rachadores, de bandidos, de corruptos. Ele precisava fazer um acordão com os caras. Vamos lá. Quem é que sancionou o fundão eleitoral para mais que o dobro? 2 vezes. O Bolsonaro aumentou o fundão eleitoral 2, não foi uma, foram 2 vezes. O Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro votou a favor. Ele falou assim, desculpa, apertei o botão errado. Irmão, o cara é senador, bicho. Ele ganha quase 40 pau por mês. Tem 60... Ele tem direito a contratar 60 funcionários. Pra ele apertar o botão errado, mas tudo bem. Aí teve o segundo turno. Aí ele apertou o botão errado de novo. E os caras estavam acreditando. Não, o Flávio é mito, o Bolsonaro é mito. Ele apertou o botão errado de novo. Desculpa, meu irmão. Eu não caio nisso. Então a culpa não é de quem votou nulo. A culpa não é de quem não compactua com esse tipo de coisa, que é você ser chamado de otário 20 vezes por dia. A culpa é do próprio Bolsonaro. E não adianta me xingar, meu. Não adianta me xingar. Nós estamos aqui para fazer uma oposição séria ao PT. Não adianta me xingar. Quer ficar na ilusão? Fica. E assim, que são uma série. Por exemplo, quem é que sancionou o juiz de garantias? Bolsonaro. Emenda do Freixo. Quem é que sancionou a limitação de delação premiada? Bolsonaro. Cara, assim, é uma lista de traições tão grande que nem dá pra te falar aqui. Você quer ver? Beleza, o conservador é contra a corrupção. Já deu pra ver que o Bolsonaro fez nada pelo combate à corrupção. Até deixo um desafio aqui. O que o Bolsonaro fez de bom pelo combate à corrupção? Nada. Qual é o outro pilar do conservadorismo? Uma agenda liberal. Uma agenda liberal. O que o Bolsonaro privatizou? Nenhuma estatal, cara. Ele fez uma concessão ali de portos apenas. E ele criou 2 estatais. Ele fez o oposto. Cara, o Bolsonaro tem uma entrevista dele na Jovem Pan que ele fala assim, ó. A TV Lula é um absurdo. É um dinheiro que vai pra TV Lula, do pagador de imposto. Ninguém assiste aquela porcaria e ainda serve de cabide de emprego do governo federal. É verdade. É verdade. Quando eu chegar lá, eu vou privatizar. Ele não só não privatizou, como ele aumentou o orçamento dessa TV. Aí ele colocou o filho dele pra comentar futebol e a esposa dele pra comentar Dia das Mães. Mas o que é isso? O cara, uma vez que ele entra no sistema, ele toma uma pressão do sistema, dos caras que realmente mandam no país e falam, não existe não é isso, bem cara. assim. Primeiro que o Bolsonaro, ele faz parte do sistema há 30 anos. O cara é deputado, não caiu lá, eu sou tão bonzinho e tomei um pau dos outros. Segundo que é o seguinte, um cara sem rabo preso, ele tem condições, não de bater de frente com todo mundo, mas fazer o mínimo necessário. Existem coisas que são prerrogativas exclusivas do presidente. Então, uma indicação do presidente ao STF é algo que leva, que a gente vai ter como consequência aí, sei lá, pelos próximos 27, 28 anos. Então, vamos supor, se eu sou presidente e eu te indico, nós vamos ter um Brasil que vai herdar desta minha ação 27, 28, 30 anos de Arthur Petri no STF. E cabe a quem? A mim. Só a mim. Eu indico. Então não dá pra eu falar, putz, eu não pude indicar o Arthur Petri, que é um cara bom, e tive que indicar esse cara aqui, ó, que é contra tudo aquilo que a gente defende, por causa do sistema. É impossível.
Ah, mas tem sabatina no Senado. Nenhum ministro sabatinado na história do Brasil foi recusado pelo Senado. Ah, mas ele ia ser recusado pelo Senado. Tudo bem, então pelo menos tenta. E deixa claro que é o Senado que está recusando. Isso é uma desculpa, isso é uma mentira. De 220 milhões de brasileiros, ele tinha que colocar justo o Cássio Nunes, que é petista e que deixou o Lula voltar a ser presidente? Cara, não tem desculpa pra isso. Então qual o motivo disso? Não é porque quando ele entra no sistema, os caras falam pra ele, ó, sabe essas coisas que tu disse que queria fazer? Não, é porque ele é desonesto. Ah. Ponto. O motivo é, o Bolsonaro, ele é um rachador, tá? Vamos lá. Não é coincidência, bicho, que o Bolsonaro tem assessores que rodaram nos gabinetes do Flávio e do Carlos, o mesmo assessor, várias vezes, que estavam lotados lá na Alerj e que não moravam nem no estado do Rio de Janeiro. Mano, se eu chego aqui pra você e falo, Arthur, é o seguinte, eu sou deputado estadual e eu tenho um gabinete. Eu tenho um funcionário que é o Joãozinho. O Joãozinho não mora nem em São Paulo. Você fala, meu irmão, eu não sou otário. Esse cara tem um funcionário fantasma. Não dá pra eu chegar pra você e falar, cara, tem uma funcionária que enquanto ela tá batendo ponto lá e dizendo que ela trabalha na Assembleia, ela tá vendendo açaí na praia. Não dá pra eu chegar pra você e falar, tem uma outra funcionária que enquanto ela tá batendo ponto pra mim, ela tá dando personal trainer na academia. Você fala, meu irmão, você pode enganar teu eleitor, mas eu sei o que isso tem nome. Isso chama-se funcionário fantasma. O Queiroz, que é amigo do Bolsonaro, não é amigo do Flávio, é amigo do Jair Bolsonaro. Coincidentemente, ele assumiu, tá? Que ele fazia rachadinha. Ó, eu fazia rachadinha. E ele pagava os boletos das escolas das filhas do Flávio, os boletos dos planos de saúde das filhas do Flávio Bolsonaro, e ainda depositava, e ainda coincidentemente, as lojas de chocolate do Flávio faturavam um recorde em dinheiro vivo. Mano, isso é uma família de bandido. O Flávio Bolsonaro teve um lucro em 3 imóveis de mais de 800%, cara. Cara, isso é impossível. O cara assim, ele é de mais de 300%. Ele é um as do negócio imobiliário. Em 8 meses, ele triplica o patrimônio imobiliário dele, justo em área de milícia. Então, isso é uma família, cara, que tá há 30 anos mamando no dinheiro público de forma ilícita. E quando o cara vira presidente, bum, fica um holofote naquele quarto cheio de bagunça. Esse cara precisa fazer acordo pra isso. Então ele fez acordos. Você quer ver uma coisa? Faz 3 anos que a gente não ouve mais nenhum bolsonarista, né, pelo menos dos grandes, fala mal do Gilmar Mendes nem do Toffoli. Os caras batiam nele pra caramba, de repente, por quê? Porque fizeram acordo, cara. Entendeu? Não é à toa que o assessor do Toffoli tá no STF. Entendeu? Então, não é à toa que o Gilmar Mendes livrou o Flávio Bolsonaro de uma investigação. É acordo. Então não é que o cara é bem intencionado e o sistema não deixou. O cara é mal intencionado. Ele tinha rabo preso já, mas ele vendeu a imagem do cara que não tinha, né? Que era o